Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre o segredo de viver contente. O segredo de viver contente. Eu imagino que isso é algo que todos nós queremos. Viver com alegria. Viver contente. Viver de uma forma e que a sua vida seja uma vida que você seja, na sua vida, uma pessoa contente. Uma pessoa que passe alegria. Vocês sabiam que existe uma carta na Bíblia, chamada por muitos de a Carta da Alegria? Você sabe qual é a Carta da Alegria? Alguém arriscaria? A Carta da Alegria, escrita por Paulo? Filipenses. Filipenses é chamada por vários estudiosos como a Carta da Alegria. Porque Paulo está escrevendo, falando muito sobre a alegria. Escrevendo a uma igreja que nasceu num contexto de alegria. Aí você pode dizer, devia ser uma igreja maravilhosa, com tudo de bom acontecendo, com nenhum problema em nada, com nenhuma dificuldade financeira, sem nenhuma perseguição. Devia ser uma igreja maravilhosa. Uma igreja próspera, uma igreja rica, uma igreja... Porque eles falam tanto de alegria, mas pelo contrário. Este homem que escreve sobre a alegria da prisão. Paulo está preso em Roma, quando ele escreve uma carta à igreja em Filipos, para falar de alegria. Mas mais do que isso, Paulo escreve a uma igreja que sabe muito bem o que é colher frutos de alegria no meio da dificuldade, no meio do sofrimento. A igreja de Filipos foi uma igreja que nasceu de um episódio de dor, de prisão. Paulo estava preso com Silas, amarrado os pés num tronco e as mãos no tronco, e o texto diz que à meia-noite eles cantavam e louvavam ao Senhor, com alegria no coração. O milagre acontece, eles são soltos, o carcereiro se converte e começa a igreja. Uma igreja que começa com a manifestação de alegria no meio de uma dificuldade. E esta carta é isso. É Paulo escrevendo a um povo que sabe o que é viver alegria e como da alegria se brota, da dificuldade pode se brotar alegria, preso, escrevendo a um povo que ele se identifica nesse tema. Quando Paulo escreve a Gálatas, ele toca um assunto, mas quando ele escreve para Filipos, ele fala sobre alegria. É mais ou menos assim, é o nosso assunto. Esse é o nosso assunto. A gente nasceu disso. É o nosso assunto. Não tem aquelas pessoas, quando você se junta, você conversa, dependendo com quem eu estou, a conversa, ela vai de futebol, de churrasco, ou de Bíblia, ou de política, ou de economia, depende muito com quem você está, não é? E Paulo está escrevendo para Filipos, a igreja de Filipos, aos filipenses, e está falando sobre alegria. E tem uma parte na carta que ele diz, olha, eu sei que eu estou sendo repetitivo, mas eu insisto em dizer isso, em continuar falando isso, para que vocês realmente entendam e não se desviem disso. Eu vou pegar um texto clássico de Filipenses aqui para começar. É Filipenses 4. Filipenses 4,13. O que diz? Não coloca não, Marquinhos. O que diz Filipenses 4,13? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Já ouviram, né? Posso todas as coisas naquele que me... E nós usamos muito esse texto como o quê? Como uma declaração quase que pelos poderes de Grayskull, né? A gente usa isso como uma frase mágica. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Os meus problemas serão resolvidos. É isso. A gente pega muito esse texto isolado e não vê o que está no contexto. Porque está aqui um homem preso, dizendo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então ele dizia, Shazam, e essa árvore, essa grade se transforme num arbusto e eu passe por ela. Não. Olha o que diz o versículo anterior, e agora a gente vai ler o versículo 12 e o 13. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura.
Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. É o que a gente vai falar hoje. O segredo de viver contente. Por um homem que na sua maturidade escreve sobre isso. Seja bem alimentado, seja com fome. Tendo muito ou passando necessidade. Todas as coisas eu posso viver naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Objetivo legal de vida, não é? Nós podemos ter essa alegria no nosso coração, quer nós estejamos cheios ou com fome. Geralmente a gente fica alegre quando está com fome, quando está com a barriga cheia, satisfeito, né? Barriga cheia, cor de gordo. Quando você está satisfeito, e você fica triste, alguns até irritados quando estão com fome. Alguns perdem a paciência, alguns não conseguem, desmaiam, não conseguem se relacionar bem quando está com fome. Dá uma comidinha para a pessoa já melhora, você já consegue conversar. Passar por momentos onde nós estamos com bastante dinheiro para resolvermos os nossos problemas, para pagarmos as nossas contas, para investirmos naquilo que nós gostamos e queremos, e nos momentos onde nós não temos dinheiro, nem para comer um pastel na Cidade 2000. E eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso passar por isso. É uma declaração de vitória, de alegria no meio da dificuldade. E aí vamos aos segredos? Vamos aos segredos? Porque parece isso tudo assim um negócio mágico, maravilhoso. O segredo da felicidade é qual? O que é o segredo da felicidade? Eu quero destacar algumas coisas com vocês que Paulo coloca aqui. A gente vai dar uma passeada na carta de Filipenses. Depois você vai ler ela no seu feriado de carnaval. Você vai ler essa carta, vai reler de novo. E no mundo onde tantas pessoas estão cercadas por tantas dificuldades, e a depressão, a tristeza, a angústia tem tomado conta do coração de tanta gente, como é bom parar para pensar e refletir sobre os segredos de viver contente. E o primeiro é alegre-se, focando nos propósitos dos acontecimentos. Alegre-se, focando no propósito dos acontecimentos. Nós somos craques em focarmos simplesmente nos acontecimentos e não focarmos nos propósitos dos acontecimentos na vida da gente. Nas coisas que Deus está fazendo ao redor das coisas ruins, circunstâncias ruins que estão acontecendo na nossa vida. E é fato que muitas vezes nós não enxergamos esses propósitos no momento que a gente está passando pela circunstância ruim. Podemos enxergar. Basta você focar nos propósitos. Mas às vezes não enxergamos quando passa. A gente olha para trás, olha o que Deus estava fazendo. Foi por isso que a gente passou por aquilo. Eu poderia abrir aqui o microfone e chamar aqui quem quer dar testemunho sobre isso. Nós teríamos várias pessoas dizendo, a gente passei por isso na minha família, por isso, na hora eu não entendi, na hora eu fiquei triste, na hora foi um sofrimento maior do mundo, eu fiquei amargo, eu fiquei com raiva de todo mundo, eu fiquei chateado, eu não falava com ninguém, meu casamento quase que acabou, mas hoje eu vejo o que Deus estava fazendo com aquilo. Podia ter passado por isso com alegria, e não passou, porque não enxergou os propósitos, ou simplesmente confiou nos propósitos que Deus estava tendo com aquela dificuldade, com aquela circunstância. Existe um ladrão da alegria chamado circunstâncias. Sabe o que é esse ladrão? Ele ladrão é a circunstância que acontece na vida da gente e tira a nossa alegria. É como você está indo para um cinema, todo arrumado, você e sua esposa, você e sua esposa, ou você e seu esposo, ou você e seu namorado, você e seu paquera, tudo arrumado, cheirosinho. Aí quando você chega ali na Washington Soares, em frente ao centro de convenções, o teu pneu fura. Isso pode roubar toda a tua alegria. Estou falando de uma coisa banal assim, que passa no mesmo dia, mas tem pneu furado na vida da gente, que continua perpetuando por meses. E roubando por meses a nossa alegria. Coisas que acontecem na vida da gente, que roubam a nossa alegria. Meus irmãos, Paulo estava preso.
Paulo estava preso. E ele não estava preso porque ele bateu em ninguém, não. Ele estava preso porque estava falando do amor de Cristo. Ele tinha todo motivo para virar um murmurador e dizer, ó vida, ó céus, ó azar, porque eu, porque eu, porque eu. Mas não, ele vai enxergando os propósitos disso. E lá em Filipenses 1, de 12 a 18, ele diz, quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Isso que está acontecendo comigo, tem coisa boa nisso. Tem coisa boa, eu enxergo o propósito. Como resultado, tornou-se evidente que toda a guarda do palácio e todos os demais que estou na prisão, sabem que eu estou na prisão por causa de Cristo. Ele está falando para Filipenses, que começa com a conversão de um carcereiro. E ele está dizendo, está todo mundo sabendo que eu estou aqui por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Olha, eu estou aqui preso, eu estou passando por isso, mas olha o que Deus está fazendo com isso. Olha os propósitos disso. Olha o que está acontecendo. As pessoas aqui todas estão sabendo que eu estou preso aqui por causa de Cristo. Tem gente lá fora que porque eu estou preso aqui, está tendo mais coragem de falar do amor de Deus. Está tendo mais ousadia de anunciar Cristo, de dizer que Cristo está vivo, de que Ele ressuscitou. As pessoas estão mais corajosas para falarem há progresso do Evangelho na minha prisão. Eu vejo propósito nisso, por isso isso não consegue roubar a minha alegria, porque eu vejo propósito nisso. Você tem duas escolhas, colocar um foco no problema, que é dizer, estou preso. Ou você colocar o foco no propósito. A guarda do palácio sabe que estou preso por Cristo, os irmãos estão motivados a pregar. Eu não sei o que é que você tem vivido na sua vida. Que tipo de luta, que tipo de circunstância tem tomado você de um jeito que tem roubado a tua alegria. Porque você está focado na circunstância. Você está dizendo, estou preso. Estou preso. Às vezes a gente até conversa e diz, irmão, mas você não consegue ver o que Deus está fazendo no meio dessa confusão toda? Aí a pessoa, num momentozinho assim de lucidez, ela diz, consigo. Mas ela já tira o foco disso e começa de novo a olhar para a confusão. Diz, mas você não está vendo o que Deus está fazendo, o que Deus está fazendo na tua casa, o que Deus está fazendo no teu trabalho, o que Deus está fazendo na tua vida, o que Deus está fazendo nos teus relacionamentos, o que Ele está fazendo no teu casamento, na tua família. A pessoa consegue ter um momento de lucidez, mas a tendência é ficar focando no problema. É ficar no ó vida, ó céus, ó azar, porque não tu. Porque não aquele outro irmão que está lá na igreja. Por que eu? E não enxerga o propósito. Enxergar o propósito nos dá condição de nos alegrarmos até mesmo com as dificuldades que nós passamos na nossa vida. Não é nos alegrarmos com as dificuldades, é nos alegrarmos nas dificuldades. Porque se alegrar com a dificuldade já é demais. É se alegrar na dificuldade. Você não fica, oh, que feliz, que beleza, estou preso, estou tão feliz porque eu estou preso. Não, mas ele consegue dizer, cara, olha aqui, eu estou preso, mas essa minha prisão, que é muito ruim, ela está gerando frutos maravilhosos. É o foco no propósito dos acontecimentos. O texto continua, versículo 15, e ele diz, Paulo continuando falando sobre a motivação dos irmãos pregarem. Ele diz, é verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem por boa vontade. E estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade. Aí Paulo diz, mas que importa? O importante é que de qualquer forma, seja por motivo falso ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me. Paulo está preso, recebe a notícia de que a igreja de Filipos está meio que dividida, ou tem gente pregando para dizer eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, fazendo partidarismo, pregando a Cristo para poder alargar aumentar o número de cadeiras no culto, que está fazendo a obra para poder mostrar o quanto é dedicado. Uns estão pregando por motivos errados. Estão fazendo a obra por motivos errados. Outros estão fazendo por amor. Ele podia adoecer com isso na prisão, ficando triste. Mas ele disse, mas sabe de uma coisa? De um modo ou de outro. Mas o que importa? O importante é, de qualquer forma, Cristo seja
anunciado. Então ele não pega o foco no problema. O problema é o quê? Tem gente pregando por inveja e por rivalidade. Aí Paulo podia ficar lá na prisão, tem gente pregando por inveja, mas isso é um absurdo. Tem gente pregando por inveja, fazendo isso, aí ele não dorme, ele fica triste, ele se arrasa, porque aquela pessoa que ele discipulou, que ele caminhou junto, que ele amou, está agora fazendo besteira, está fazendo de outro jeito. Mas ele consegue sair da circunstância e botar o foco no propósito. E o propósito, o importante, é que Cristo esteja sendo pregado. E eu vou colocar o meu foco nos propósitos e não nos problemas. Tem gente que tem uma facilidade, parece que natural, de fazer isso. Tem gente que precisa do fruto do Espírito como manifestação espiritual para conseguir fazer isso. E se você é daqueles que bota o foco no problema e tome a ranger dente, você precisa dizer: Senhor, faz uma obra na minha vida e me ensina a colocar o foco nos propósitos, para que eu tenha uma caminhada e uma vida de alegria. No final desse versículo 18, Paulo diz assim: de fato, continuarei a alegrar-me. É como se ele tivesse tomado uma decisão. Ele viu um lado, viu o outro, viu que tem gente fazendo isso, eu estou preso. Ele está escolhendo se alegrar. É uma escolha. Ele decidiu, é uma decisão. De fato, continuarei a alegrar-me. De fato, eu vou continuar a me alegrar, porque isso não vai tirar o meu foco no que Deus está fazendo. Isso não vai tirar o meu foco de que Cristo está sendo anunciado. Isso não vai tirar o foco de que as coisas estão sendo realizadas com um propósito. Deus está transformando o que é ruim em frutos de bondade na minha vida e na vida dos meus. Então Paulo descansa. Mas para isso, meus irmãos, às vezes a gente está no meio da bagunça tão grande, é tanta poeira nos olhos, é tanta nevoeiro na frente, é tanta gente te pinicando, é tanta gente te batendo, é tanta coisa acontecendo que você não consegue enxergar o propósito. Nessa hora você precisa confiar de que Deus está acima de todo e qualquer propósito. De que Deus é Deus. Tem uma música do João Alexandre chamada O Tapeceiro. Eu vou ler a letra com vocês. Quem conhece essa música já sabe do que eu vou falar. A letra diz o seguinte: tapeceiro, que é Jesus, ele não se engana. Sabe o fim desde o começo. Ele traça voltas, mil desvios, sem perder o fio. É Jesus fazendo a obra na vida da gente. Ele não se engana, ele sabe o fim desde o começo. Ele traça voltas, mil desvios, sem perder o fio. Quem já fez tapeçaria sabe o que é isso. E a letra continua: minha obra, minha vida é obra de tapeçaria. É tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha o avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão no rosto. Nasce a alegria. Obra de arte para a honra e glória do tapeceiro. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro. O problema é que muitas vezes nós temos olhado pelo lado errado. A obra de tapeçaria, de um lado, ela não faz o menor sentido. É uma confusão, o verso dela, né? E o cara, quando faz a obra, ele faz a obra no verso. Quando você vira o outro lado e você diz: que coisa linda que ele está fazendo. O problema é que a gente está muitas vezes só olhando para essa tapeçaria aqui horrorosa, enxergando uma mistura de cores e linhas que não faz o menor sentido. E nessa hora a gente precisa crer que Jesus não vai perder o fio. Que Ele é o verdadeiro tapeceiro da nossa vida. E que Ele não vai perder o fio no meio de 1000 voltas. Ele não perde o fio. Você sabe o que é isso? Quando você passa, volta. Já desalinhou o fio? Linha. Você não sabe mais qual é o que puxa, o que não puxa, qual é o que vai, qual é o que volta. Jesus não perde o fio. E é nessa convicção de que Ele sabe o que está fazendo, que nós não podemos perder a nossa alegria. É olhar pelo lado certo. Tem uma história, eu vou contar aqui. É piada. Ela diz o seguinte, de uma mulher
foi entrevistada na rádio, e ela era crente, e ela estava passando fome. E ela falou na rádio, disse, você está passando fome? Como é que você está? Estou sem comer? Estou, mas eu tenho certeza que Deus, Ele vai mandar uma comida para mim hoje aqui, vai mandar uma feira para mim. Mandar uma feira é mandar uma compra, né? Mandar um saquinho do mercantil para mim. Ele vai fazer a obra hoje, vai mandar. Aí saiu isso na rádio, tinha um ateu ouvindo. Tinha uma pessoa que não acreditava, ou achava aquilo religiosidade por religiosidade, não necessariamente um ateu. E aí ele ouviu aquilo ali e disse, Pois faz o seguinte, chamou o empregado dele, compre aí, faça uma feira de R$500 e vá deixar lá na casa daquela irmã lá. E quando você entregar, você olha para a cara dela e diga assim, olha, tá vendo essa feira aqui? Foi o diabo que mandou para a senhora. Aí o cara foi e comprou, chegou lá na casa da irmã, com a feira, R$500, colocou na porta, bateu na porta, a mulher, oh meu Deus, oh, que glória, glória a Deus, aleluia, que coisa boa. Aí disse, preciso dizer uma coisa para a senhora, tem um recado para a senhora, de quem mandou isso aqui para a senhora, diga, quem mandou isso aqui para a senhora foi o diabo. Aí a mulher olhou e disse, glória a Deus, porque quando meu pai manda, até o diabo obedece. Ela está olhando sempre pelo lado de que Deus está acima de todas as circunstâncias, fazendo a obra. É o diabo que está mandando? Ele está obedecendo, papai do céu. Glória a Deus, porque quando papai do céu manda, até o diabo obedece. Foi o diabo que mandou? Obedeceu o papai. A gente precisa aguçar essa nossa capacidade de enxergar os propósitos e a ação de Deus nas circunstâncias da nossa vida. Se nós não enxergarmos isso, nós perdemos o norte. E a nossa alegria, ela vai embora. Porque é muita peia, é muita dificuldade que a gente passa. É muita linha entrançada que a gente não entende nada. Você precisa colocar o foco nos propósitos. Segundo, alegre-se, focando nos propósitos da vida. Paulo não estava simplesmente ali focando nos propósitos específicos das circunstâncias. Mas Paulo tinha um foco no propósito do viver. Vocês percebem a diferença? É você estar entendendo, você estar percebendo, discernindo os propósitos das circunstâncias na tua vida. A outra é você estar percebendo e focando nos propósitos da tua vida como uma forma geral. Porque quando você foca no propósito geral da vida, até mesmo não entendendo os propósitos de algumas circunstâncias, elas não te afetam, porque você está entendendo o propósito geral e está confiando nele. Olha o que é que Paulo diz aqui em Filipenses 3, de 12 a 14. Ele diz, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Jesus Cristo. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que as estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Para mim, essa expressão de Filipenses é muito parecida com a de Atos 20, quando ele diz, em nada tenho minha vida como preciosa, se não cumprir a carreira e o ministério que o Senhor me tem dado. É muito claro para Paulo o sentido da vida dele, o propósito da vida dele, o que ele está fazendo aqui, o que ele não está fazendo aqui. Aí não importa quando a circunstância vem, e mesmo ela sendo desfavorável, quando os ladrões da alegria vêm roubar a tua alegria, você está debaixo de um propósito maior. Isso te resguarda, isso te mantém alegre como um fruto do Espírito na tua vida. E esse propósito, ele não é um propósito que tem a ver simplesmente com o vindouro, ele é aqui e agora. Paulo tinha um senso de propósito tão grande a respeito da vida aqui e agora e da vida no vindouro, no após-morte, na vida eterna, que ele ficava meio dividido. Se eu perguntar aqui, quem quer continuar aqui, quem quer ir para a glória agora? Eu imagino que quase todo mundo vai dizer, eu quero ficar por aqui mesmo, mas um pouquinho. Que eu ainda preciso resolver isso, eu ainda quero fazer aquilo, meu filho ainda precisa crescer. Está sempre alguma coisa que prende a gente aqui. Paulo tinha um senso de propósito com o estar aqui, tão grande, que se fosse para ele ficar aqui, ele via propósito nisso. Paulo tinha um senso de propósito com a eternidade tão grande, que também se fosse para ele ir embora agora, estava tudo bem. Ele chega a dizer o que para mim o viver é Cristo. E o morrer é lucro. Vamos ler o texto? Está em Filipenses 1, de 21 a 26. O que ele diz?
Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso eu continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher. Estou meio perdido. Eu não sei meio o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Paulo tinha plena consciência da missão dele por aqui e agora, da missão dele por depois. E aí, meu irmão, se você tem vivido muito atacado pelas circunstâncias, roubando a tua alegria, eu desafio você a, numa busca de relacionamento com Deus, entender cada vez mais e mais os propósitos gerais de Deus para a tua vida. Os propósitos que têm a ver com a vida de todo mundo que está aqui, mas os propósitos específicos que Deus tem com a tua vida, com a tua história. Porque isso te motiva, isso te foca no caminho. Isso evita com que você seja toda hora derrubado por algum pneu furado na tua caminhada. Isso te ajuda a saber o que você está fazendo, saber o que você está vivendo, a saber para onde você está indo. Eu sei em quem tenho crido e que é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu sei que por quem tenho vivido, eu sei o propósito da minha vida. Você saberia hoje dizer o propósito da sua vida? Se você tivesse que fazer uma declaração bonita como essa, o que você diria, como você escreveria? Qual é o propósito da sua vida? Qual é o propósito? Foque nisso, nos propósitos da sua vida. Um outro ponto, que é um outro segredo, alegre-se nas pessoas. Alegre-se nas pessoas. Olha o que Paulo diz aqui em Filipenses 4, de 1 a 4. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês são a minha alegria e a minha coroa. Permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. Eu vou ler de novo. Portanto, meus irmãos, a quem amo e a quem tenho saudade, vocês são a minha alegria, a minha coroa. Nos alegrarmos em pessoas. Nos alegrarmos em pessoas. Nós muitas vezes colocamos a nossa alegria em coisas que nós ainda não temos. E achamos que a nossa alegria estará em coisas que temos ou coisas que ainda não temos e por isso ainda não somos alegres e felizes. Alegre-se nas pessoas. E dizer, você é a minha alegria. Amado de quem eu sinto saudade. Amado de quem eu sinto saudade. É focar nas pessoas. Nos alegrarmos com as pessoas. E eu repito, alegrar-se com pessoas é mais do que se alegrar com o que as pessoas fazem. É se alegrar com as pessoas. É você olhar para a pessoa e você reconhece aquela pessoa como o amor que você sente por ela e o amor que essa pessoa sente por você, e isso é suficiente para você se alegrar. Independente do que está acontecendo, nós estamos o dia todo cruzando e passando pelas pessoas mais importantes da nossa vida. Mas não temos nos alegrado mais com essas pessoas ao simples fato de olharmos para elas. E nós precisamos nos alegrar ao simples fato de olharmos para as pessoas que nós amamos e que nós sentimos saudade. Nós somos tão cruéis que nós parece que só valorizamos as pessoas depois que as pessoas se vão. E aí vamos sentir a saudade, vamos ter a tristeza porque não temos mais aquela pessoa do nosso lado. Se alegre, se alegre, se alegre com seus filhos. Olhe para os seus filhos. Meu filho não me dá alegria nenhuma, é só problema, está tudo de recuperação, tudo fazendo besteira. Se alegre com ele. Se alegre com ele, olhar para ele, dizer, você é meu filho, você é da minha carne, eu te amo, você é importante para mim, não importa o que você tem vivido, não importa o que você tem feito, eu me alegro em ter você. Eu me alegro em olhar para você. Eu me alegro em poder acordar com você. Eu me alegro em poder dormir com você. Eu me alegro em poder ligar para você. A gente vai perdendo isso.
E as pessoas deixam de ser fonte de alegria da nossa vida. Nos alegrarmos com as pessoas que estão conosco, com as pessoas que fazem parte do nosso mundo significativo. Só que essas mesmas pessoas, que são a nossa alegria, elas se tornam ao mesmo tempo a nossa tristeza. Você sabe que pessoa na vida da gente, ela é ao mesmo tempo uma grande fonte de alegria e um grande ladrão de alegria. Porque ela tanto pode te dar muita alegria, como ela pode roubar a sua alegria. Há algo que roube mais a nossa alegria do que estar abrigado com alguém que a gente ama? Algo que nos adoeça mais? Algo que nos deixe mais doente, deprimido, triste, angustiado, sem alegria, com um sorriso torto, do que você está brigado com a pessoa que você ama? Isso nos consome, isso nos destrói. E aí Paulo, quando escreve, ele vai falar sobre isso. No versículo 2 ele continua e diz: o que eu rogo a Evódia. Evódia é uma pessoa, se você estiver grávido e quiser usar essa palavra. Evódia e também a Síntique. Síntique é que vive em harmonia no Senhor. Pare de frescura. Deixe de besteira. Vocês estão perdendo a alegria de vocês fazendo isso, vivendo desse jeito. Que vivam em harmonia no Senhor. Aí Paulo reconhece que isso é tão importante para a alegria daquele rebanho, de que haja harmonia, que ele chega a dizer: sim, peço a você, mandando a carta, leal companheiro de jugo, que as ajude. Ajude essas irmãs, porque elas estão roubando a alegria delas e roubando a alegria do rebanho nessa dissensão. Pede ajuda do cara, pois lutaram ao meu lado por causa do evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Nós somos irmãos. Elas são irmãs. Vocês estão perdendo a alegria. É mais ou menos chegar um casal que está lá brigando e dizer: meu povo, deixe de besteira. Vocês têm uma vida junto, vocês têm filhos juntos, vocês estão construindo. Pai, deixe de besteira, vamos deixar isso para lá. Vamos viver em harmonia, isso está roubando a alegria de vocês. A mesma pessoa que pode te fazer muito feliz, ela pode roubar a tua alegria de um jeito que você é a pior pessoa da terra. E Paulo pede ajuda. Ele pega lá o irmão, ele não diz nem o nome do irmão. Eu acho que o irmão sabia quem ele era. Eu peço a você, leal companheiro de jugo. Aí o irmão, chamado leal companheiro de jugo, entendeu a mensagem e foi atrás das irmãs para dizer: irmãs, senta aqui, irmã, vamos parar com isso. O nome de vocês duas estão escritos no livro da vida. Para de brigar, não é só uma das duas que vai, não. Não é só uma das duas que vai, não. Está os dois nomes escritos no livro da vida. Vamos parar de brigar. Porque está acabando com a nossa alegria. Está consumindo a gente. Está destruindo nossa paz. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. E seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Porque onde não há amor, não há alegria. Onde não há perdão, não há alegria. Onde não há reconciliação, não há alegria. E a alegria vai embora. Ela vai embora da nossa vida. Porque nós não estamos considerando e prestando atenção a esses segredos. Alegre-se nas pessoas. Pessoas são importantes em nossa vida. E nós precisamos nos alegrar nelas. Amém, irmãos? Amém? Mas não terminou, não. Alegre-se também no Senhor. Porque Paulo vai dizendo: alegre-se nas pessoas, alegre-se no Senhor. O Senhor é a nossa fonte de alegria. No Senhor nós podemos nos alegrar. É muito mais do que um exercício mental de dizer: eu não vou colocar o foco nos problemas, eu não vou colocar os focos nos propósitos das circunstâncias. Eu vou colocar os focos nos propósitos da vida. Eu vou me alegrar nas pessoas. Mas nada disso vai funcionar se o Senhor não for tua alegria. Se o Senhor não for a tua fonte. Se o Senhor não for teu travesseiro.
se o Senhor não for o teu aparador de lágrima. Se o Senhor não for aquele que vai escutar a tua dor, que vai colher as tuas lágrimas, vai enxugar e vai te dar condição de continuar livre, sendo alegre nele. Alegre-se no Senhor. O texto diz em Filipenses 4:8, alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecidas por todos. Aí ele tem uma frase para mim, que é uma frase bem pequenininha da Bíblia, mas é perfeita. Perto está o Senhor. Ele está pertinho de você. Você acha que ele está longe? Só porque está tudo bagunçado? Não, ele está bem pertinho. Está bem pertinho. E se ele está bem pertinho, por que você está ansioso? Aí ele continua no versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica. Sabe o que é oração e súplica? A oração é, Pai, me ajuda a fazer isso. A súplica é, Pai, por favor, me ajuda. Percebe a diferença? Uma oração, Senhor, me ajuda amanhã. Súplica, Pai, tem misericórdia de mim, me ajuda amanhã nisso que eu tenho que resolver. Isso é uma súplica. É um negócio mais forte que a oração. É um pedido meio que desesperado. Ele disse, não andem ansiosos com coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ações de graça, nunca sem reconhecer as coisas boas da vida, porque senão o seu momento de choro com Deus se torna um muro de lamentação. Onde você não... Até Jeremias, quando estava lá lamentando, ele também olhava as coisas boas. Ele conseguia enxergar, embora isso não mudasse o fato de que coisas ruins existem. Apresentem os seus pedidos a Deus, apresentem os seus pedidos a Deus. Converse com Ele. Alegre-se no Senhor. Ele está perto. Ele está pertinho de você. Você pode contar com Ele. Ele é fonte da nossa alegria. E a paz de Deus, versículo 7, que excede todo o entendimento, porque não faz sentido, é a paz de Deus. Ela guardará os seus corações, que são os seus sentimentos, e guardará a sua mente em Cristo Jesus. Guardará os seus sentimentos e os seus pensamentos. Como se a gente pudesse dividir isso, não pode, mas é mais ou menos o que o texto está trazendo. Ele vai guardar o coração de vocês. O coração é o sinônimo das nossas motivações, dos nossos sentimentos, e a mente de vocês em Cristo Jesus. Jesus é aquele que guarda a nossa mente e deixa ela sã. Jesus é aquele que olha para os nossos sentimentos e trata esses sentimentos para a gente não adoecer. E quem é que vai guardar a nossa mente? Porque eu falei aqui sobre você guardando a sua mente, não foi? Focando nos propósitos da vida, nos propósitos da Senhor. Mas aqui está dizendo que Jesus vai fazer isso com você. Então se derrame nele. Busque nele, alegre-se nele. Finalmente, irmãos, versículo 8. Tudo que for verdadeiro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Guardem bons pensamentos e boas lembranças no coração de vocês. Mas tenham plena convicção de que é Jesus que vai guardar o coração e a mente de vocês. E uma paz que excede todo o entendimento, ela tomará conta de vocês. Porque a paz não vai estar na circunstância, vai? A alegria vai vir da circunstância? Não, ela vem do Senhor. A alegria é fruto do Espírito. Ela vem do Senhor para a nossa vida. É Jesus que faz essa obra na vida da gente. A gente só precisa reconhecer que Ele está perto. Perto está o Senhor. Pertinho está o Senhor. Por que vocês estão ansiosos? Através de orações e súplicas e ações de graça, sejam conhecidos os vossos pedidos diante de Deus. E este Deus guardará o seu coração e a sua mente. E a paz que excede todo o entendimento, que é a paz de Jesus, tomará conta do coração de vocês. Amém, irmãos? E a gente começa a aprender a fazer, sabe o quê? A não só alegrar-se no Senhor, mas a alegrar-se diante de Deus. Porque oração não é só lugar de lamento. Olha o que Paulo diz aqui em Filipenses 1, de 3 a 4. Agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria.
Sabe o que é orar com alegria? É olhar para o foco do propósito, focar no propósito, entender o que Deus está fazendo e orar com alegria. Tem gente que só sabe orar chorando. Precisa aprender a orar, a fazer uma oração, a fazer uma oração, valeu, Pai. A fazer uma oração, Jesus, que coisa boa que o Senhor tem feito na minha vida, eu me alegro toda vida que eu me lembro disso. Eu sei que o Senhor está cuidando, é se alegrar, é orar com alegria. É se derramar em alegria das coisas que Deus tem feito na sua vida. Experimente isso. Experimente chorar com súplicas, mas experimente também se alegrar diante de Deus com as coisas que Deus tem feito na sua vida, reconhecendo as coisas que Deus tem feito na sua vida. E por último, meus irmãos, alegre-se. Isto é uma ordem. É mais ou menos isso que Paulo deixa para a igreja com muita intimidade. Então, hora que ele não está preocupado com nenhum argumento, ele só diz, alegrem-se. Ele usa o imperativo e diz, alegrem-se. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Filipenses 4,4 diz, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. E Paulo pode usar essa imperatividade, porque aqueles irmãos tinham em suas mãos tudo o que eles precisavam para se alegrar. Seria uma injustiça eu chegar para você sem nenhum recurso para se alegrar e dizer, se alegre. Não seria uma crueldade? Não seria? Mas se você tem todos os recursos para se alegrar, na hora que eu olho para você e digo, se alegre, alegre-se, alegre-se no Senhor. Eu estou lhe pedindo para fazer, estou lhe dando uma ordem, um comando, para você fazer algo que está ao seu alcance fazer. Porque os recursos desta alegria estão disponíveis para você. Os recursos desta alegria estão disponíveis para você. E eu queria encerrar com Filipenses 3,16. Que eles tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. E o que nós temos já alcançados em nossa vida é tremendo e é maravilhoso. Alegre-se com as pessoas. Alegre-se no Senhor. Alegre-se, alegre-se. Isto é uma ordem. E é uma ordem que você tem como cumprir, porque o Senhor está perto. Perto. Para ouvir o teu lamento, para ouvir as tuas ansiedades e cuidar de você. Amém, irmãos? Queria que você baixasse sua cabeça agora. Queria que você, de fato, agora, você tem alguma súplica a fazer para o Senhor, faça. Tem súplica, tem tristeza aí, tem coisa que não está resolvida. Suplique. Mas mais do que isso, eu queria que você agora tivesse a capacidade de orar ao Senhor dizendo, Senhor, me faz focar nos propósitos dos acontecimentos. Me faz confiar nos propósitos. Se você está perdido sem entender o propósito da sua vida, busque isso em Deus. Se você não tem conseguido se alegrar nas pessoas, lembre-se agora de algumas pessoas que são mais do que motivos para você sorrir. Existem pessoas ao seu redor que são motivos constantes para você sorrir. Talvez não sejam muitas, ou talvez sejam, mas você pode se alegrar nessas pessoas. Se existe alguma pessoa que está tirando sua alegria, libere perdão. Geralmente as pessoas que tiram a nossa alegria são aquelas que nós mais amamos. Libere perdão.
Eu queria que você tomasse hoje uma decisão. Diante desse desafio de Filipenses, a carta, em dizer: contudo, eu me alegrarei. Eu tomo hoje a decisão, diante deste chamado, de me alegrar. E quando as circunstâncias e os pneus furados aparecerem na minha vida, eu vou chorar nos braços de um Senhor que perto está. E a paz de Jesus, que excede todo entendimento, guardará os corações e as mentes de vocês.